Para você que está ligado no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre mais uma vitória que acaba de sair vinda da Justiça Federal. Decisão do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, levou em conta um julgamento do STF que é de direito de vários trabalhadores em todo o país. Vamos falar da Justiça que a partir de agora reconhece o acidente de trabalho em relação a pessoas que têm a morte causada por Covid-19. Se você quer saber de tudo, eu vou te explicar a partir de agora. Assiste o conteúdo até o final com calma. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ok? A matéria vem do agora.foliol e a gente vai tentar desenrolar e explicar tudo para você na matéria de hoje aqui no canal de notícias. Vamos lá. Justiça reconhece morte por Covid como acidente de trabalho e garante indenização de R$200 mil à família. Decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais levou em conta julgamento do STF sobre a MP 927. A Justiça de Minas Gerais reconheceu como acidente de trabalho a morte por Covid-19 de um motorista de caminhão. Com isso, a família da vítima terá direito à indenização por dano moral no valor de R$200 mil, além de pagamento de pensão à filha até que ela faça 24 anos. Na decisão, o juiz Luciano José de Oliveira, da Vara de Trabalho de Três Corações, Minas Gerais, ligada ao TRT3, Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, entendeu que o caso é enquadrado como acidente de trabalho porque a morte ocorreu após o profissional se contaminar durante as atividades da sua profissão. Segundo os fatos descritos na ação, o trabalhador teve a confirmação da contaminação por Covid-19 no dia 15 de maio de 2020, enquanto estava em viagem a trabalho por ordem da empresa. O motorista de caminhão saiu de Extrema, em Minas Gerais, no dia 6 de maio, com a carga para Maceió, Alagoas, onde esteve em 11 de maio, e depois seguiu com destino a Recife. No dia 15 de maio, ainda em Recife, começou a apresentar sintomas da doença. Lá ele foi atendido e diagnosticado com Covid-19. Após complicações, ficou internado. O motorista foi entubado, extubado e faleceu depois. Para o juiz, a empresa não conseguiu comprovar que a doença foi contraída em outro local que não o de trabalho. Além disso, a viagem durante a pandemia já coloca, no caso aí, o trabalhador em risco, tendo em conta que o vírus está por todos os locais. Segundo o magistrado, ficou comprovado também que o caminhão era utilizado por terceiros que manobravam nos pontos onde o motorista era obrigado a carregar e descarregar sem que houvesse a descontaminação da cabine. Em sua defesa, a empresa informou que orientou todos os seus funcionários quanto à gravidade do coronavírus, alertando-os sobre os cuidados necessários e fornecendo os equipamentos de proteção individual. Por isso, o caso não se enquadraria em acidente de trabalho. No entanto, o juiz deu razão à família do motorista. Em sua decisão, Oliveira utilizou um posicionamento do STF, Supremo Tribunal Federal, ao julgar a medida provisória 927/2020 em julgamento sobre a MP. No dia 29 de abril de 2020, a Corte decidiu derrubar o artigo 29 da medida. Nele, afirma-se que os casos de contaminação por coronavírus não seriam considerados ocupacionais, ou seja, de acidente de trabalho, exceto mediante comprovação de nexo casual. Para o juiz, a situação do trabalhador se enquadra no tema 932 do STF, ou seja, é possível sim afirmar que ele contraiu Covid-19 por causa da profissão e, com isso, caso seria aí ligado à ocupação, tratando-se de um acidente de trabalho. Além disso, o magistrado utilizou a teoria de responsabilização objetiva, que é quando o responsável assume o risco por eventuais complicações que o trabalhador venha a sofrer, já que, nesse caso, colocou o funcionário em viagem em plena pandemia. O advogado Marcel Zangiacomo
especialista em Direito Processual e Material do Trabalho pela PUC de São Paulo, e sócio do escritório Galvão Villani, Navarro e Zangiacomo Advogados, explica que é uma decisão tomada com base em presunção do nexo causal. Para ele, o ambiente exato da contaminação por coronavírus é difícil de ser provado, já que se trata de uma ameaça biológica que está por toda parte. Nesse caso, a empresa não conseguiu provar que a culpa era do empregado e que ela era inocente. A empresa não teria responsabilidade se ela conseguisse fazer prova de um excludente de responsabilidade civil, comprovando a culpa exclusiva da vítima, diz ele. O especialista ressalta que a decisão é nova e o tema deverá ser debatido amplamente por vários tribunais pelo país, já que a pandemia é algo novo e sem precedentes. Vai ter muita discussão com relação à doença do trabalho, porque isso gera consequências que vão desde o afastamento previdenciário até a estabilidade de 12 meses após a alta do INSS, afirma. Ainda cabe recurso da decisão e a empresa poderá levar o caso adiante. Então, pessoal, olha só. Essa situação é a primeira decisão favorável a quem se contamina e vai buscar uma indenização na justiça. Mas para isso, você tem que provar que você ficou doente e que a culpa não foi sua, e sim da onde você trabalha, de como você trabalha, o que você faz. Então é a primeira decisão favorável, vale para todo o país, que ela vai valer como base até uma decisão final lá de cima do STF. Então, se você tiver um problema como esse, você já sabe, procura um advogado especialista ou então procura um defensor público com todas as provas, todos os documentos, porque nesse caso do motorista de caminhão, além de receber uma pensão do INSS, ainda terão uma indenização de R$200 mil para a família, como indenização, porque nesse caso quem assumiu a culpa na situação foi a empresa e não o empregado. O empregado foi obrigado a fazer a entrega em outra cidade, ou seja, foi para viagem. Se você tem dúvida, deixa nos comentários, compartilha o conteúdo. Você tem, com certeza, tem algum vizinho, algum parente que precisa dessa informação e você pode utilizar fazendo isso a partir de agora, ok? Muito obrigado pelo teu carinho, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto.